Olá, então, nesta aula nós vamos observar um pouco sobre a fisiopatologia de sua forma mais ampla possível, né? Vamos tentar entender de uma maneira geral como acontece as influências e essas influências, tais influências chegam a modificar nosso tecido, esse tecido biológico, ok? Então, seguindo comigo nessa situação, nós vamos pegar essa aula. Ok? Então, observe o seguinte: nós temos uma célula normal, né, em seu estágio, e nós dizemos de funcionamento biológico natural, funcionando tudo normal. Para que ela tenha alguma alteração sobre o seu funcionamento, né, dentro da sua fisiologia, da natureza normal, ela vai ter que sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de alteração externa, já que nós somos seres esteroceptivos. Então, para a gente poder modificar algo interno, a gente precisa desse estímulo externo. Quando esse estímulo externo chega, nós vamos sair desse estado de equilíbrio, de normalidade, para gerar um processo adaptativo a esse processo externo. Então, acompanhe. Quando nós temos uma célula no seu estado normal e por um acaso venha uma agressão. Essa agressão, ela pode ser vista por dois modelos, tá? Dois modelos. Modelos este. Uma agressão física, né? A agressão física vai ser aquela agressão onde, por exemplo, um trauma direto aconteça num tecido e esse tecido tenha a sua mudança do seu estado de normalidade. Uma agressão pode ser, por exemplo, num jogo de futebol, um carrinho mais agressivo, e aí você tem essa célula entrando no seu estresse máximo, podendo romper uma fibra, ou até mesmo um trauma contundente, né? Uma faca que entre na pele, em contato com a pele, e rasga a pele. Isso aí você vai ter a agressão esta sofrida, propriamente dita, a agressão física. Mas a mesma agressão, o corpo pode interpretar como uma agressão percebida. Então, diante de um processo comportamental, um estresse externo, a célula também pode entrar em modificação desse estímulo externo para tentar se equilibrar, né? Com isso, quando ela entra nesse processo de mudança de padrão de normalidade, ela começa a perder isso que nós chamamos de equilíbrio, né? Desse equilíbrio é também chamado de homeostase, né? Se ela perde essa homeostase, a primeira tentativa de normalidade que a célula vai tentar fazer é a adaptação. Então, essa adaptação, ela vai tentar a todo custo, um gasto energético dentro do processo fisiológico, tentar voltar à sua normalidade. Quanto mais nós nos afastamos desse centro de normalidade, a gente tem a homeostasia sendo quebrada com um termo chamado de alostasia, né? E essa alostasia, para que eu volte ao meu estado de normalidade, eu tenho um gasto energético, e esse gasto energético vai ser a carga alostática. Caso a agressão, seja ela percebida ou sofrida, não consiga se adaptar e voltar à sua normalidade, a agressão pode nos levar a uma lesão. Então, perceba, a lesão ela pode ter sido sofrida ou percebida, o corpo, na sua tentativa de normalizar, de equilibrar, não conseguiu, e aí realmente gerou esta lesão. Ah, Bruno, mas é difícil pensar numa agressão percebida, né? Não, não é muito difícil. Imagine só que eu estou sofrendo por um estresse, esse estresse de adaptação postural, e eu mantenho aquela postura sustentada devido a um trabalho laboral. Eu tenho que segurar um celular e eu não tenho uma ergonomia muito boa, e eu passo muito tempo nessa postura, né? Isso vai gerar uma tensão desnecessária, podendo chegar a gerar processos inflamatórios devido a uma sobrecarga muscular. E o corpo, ele vai ter que passar pelo todo o processo de reajuste, que é essa adaptação. Não só dessa maneira vai vir a carga tensional, como a carga tensional pode vir através de um estresse vivenciado também, né? Isso também vai levar à mesma percepção do tensionamento, podendo gerar a agressão tecidual. Caso a lesão se instale, nós vamos ter dois mecanismos importantes, né? O mecanismo de reversibilidade,
a célula se regenera, se recupera e volta ao processo natural e normal. Porém, muitos casos em sustentado ou pelo tempo cronológico ou pela agressividade da lesão, da agressão, a gente pode ter um caso de irreversível, uma lesão ser irreversível. Quando ela é irreversível, nós vamos vincular essa agressão a uma morte celular. E essa morte celular ela pode vir por dois modelos, né? E esses modelos são chamados através dessa agressão, chegando diretamente à morte celular, ela vai trazer através de uma necrose, que ali a gente sabe que vai ter uma parada do funcionamento total da célula, né, por uma causa externa abrupta, qualquer coisa do tipo, ou uma vascularização, ou qualquer outra coisa, ou então a apoptose, que a apoptose vai ser aquela morte celular programada, o corpo reconhecendo que ele precisa entrar numa recuperação ou numa renovação do sistema, fazendo com que aquelas células elas entrem em apoptose, morte celular programada. Dessa maneira, a gente pode ver como o nosso sistema está equiparado para perceber um estresse, seja ele físico ou então um estresse percebido. Se tu gostou, dá um curte aqui, um like e compartilha essa ideia, tá bom? Muito obrigado.